Eu desisto. Cansei de explicar que não é para ficar em pé, é para ficar sentado. E o indivíduo tá lá toda hora em pé. Eu já deixei um bilhete na mesa dele, coloquei no quadro, falei olho no olho com toda calma. TDAH não me ouve. Olá, eu sou Regis Marte, professora há 29 anos, trabalho naturalmente. Eu sou trabalho com neurociência da aprendizagem, especialista em TDAH e neuropsicopedagogo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito problemático para os professores, que é o comportamento dos alunos com TDAH diante de regras. Nossa, cara, a sensação que a gente tem de que essa galera não quer saber de regras é muito forte. Mas se eu te falar que não é bem assim, vamos lá. A gente já gastou algum tempo explicando o que é o TDAH, explicando que essas coisas que ele sente dentro da cabeça dele, esse excesso de movimento, essa falta de atenção, faz com que ele cometa pequenos erros bobos, que ele faça barulho, que ele não preste, que ele, além de não prestar atenção, faz os outros perder a atenção, e que isso está muito dentro dele, não é algo voluntário. Ele precisa perceber e controlar. Aí você vai dizer, então, eu já entendi tudo isso. E agora você também já entendeu que ele precisa aprender a se autorregular, a se controlar, né? A ter a sua autodisciplina. E tá difícil, ele não aceita regras. Bom, deixa eu falar uma coisinha para você. Talvez você esteja colocando regras sem pé nem cabeça. Deixa eu te explicar uma situação muito simples que aconteceu comigo, que eu vi acontecer. O aluno com TDAH do nada ficou em pé. Aí eu perguntei, por que você está em pé? Melhor sentar, né? Ninguém está em pé, senta, né? Tipo, não preciso nem explicar, é óbvio, tem uma cadeira, todo mundo sentado, né? Eu na minha visão de professor. Aí ele falou assim, professor, por que eu tenho que sentar se em pé eu aprendo melhor? Aí que vem o pulo do gato, cara. Essa galera do TDAH, como pensa muito rápido, eles também emocionalmente têm as suas emoções disparadas. Eles reagem rapidamente. Eles não pensam muito que já vai largando. E aí você coloca a seguinte regra: senta porque eu quero. Não faz sentido para ele. Se não faz sentido para ele, é muito provável que você esteja arranjando alguém que vai ter comportamentos de revoltado para cima de você. Por quê? Porque a regra não faz sentido. Se ele está em pé, aprende melhor em pé, por que ele tem que sentar? Então, professor, preste bem atenção. Será que as regras que você está combinando com o seu aluno fazem sentido mesmo? Por exemplo, por que o aluno tem que estar sentado? Aí você vai responder, porque ele está atrapalhando quem está em pé atrás. Show de bola. Então que tal nessa hora o aluno com TDAH ir para o fundo da sala e ficar em pé? Entende? Às vezes a gente cria umas regrinhas que elas podem ser adaptadas para um bom funcionamento. Tá? Por exemplo, a dificuldade que um aluno hiperativo, TDAH hiperativo, tem de seguir na fila, de manter-se na fila. E aí ele é alto, e ele é o último, e tá demorando para tocar, dar a ordem da fila andar, e ainda tem que subir algumas escadas. Aí, cara, ele vai empurrando, ele vai indo pela frente, ele vai subindo degrau de 2 em 2, ele é aquela confusão. E é pior, ele sabe que nunca vai na frente. E que tal então criar um dia a fila ser ao contrário, maiores à frente, menores atrás? Ou, gente, agora nós vamos fazer uma fila por ordem de aniversário. Quem nasceu em janeiro vai ficar aqui. Você começa a trabalhar com regras. Percebe que você está mantendo regras de fila, regras de organização? Percebe quando você coloca ele no fundo da sala em pé, você está mantendo a regra. Olha, aqui a gente aprende da melhor maneira possível. Se sua melhor maneira possível é ficar em pé e não está atrapalhando os outros, cara, fica em pé. As regras precisam
ter uma explicação razoável para quem tem TDAH, porque eles não vão ficar filosofando em cima do assunto, se adequando comportamentalmente só porque a galera toda está sentada, só porque a regra é de tamanho da fila, né? É por ordem de tamanho. Deu para entender, professor? Então, assim, você precisa delimitar as regras. E aí vem um outro ponto. Pôs a regra, conversa com ele, deixou claro para ele, tem que deixar claro, tá? Deixou claro para ele, tipo, apertou a mão, estamos combinados? Tá combinado, cobra. Ah, mas veja bem, ele é um... Cobra. Cara, olha, a gente combinou que ficar em pé, aí onde você tá, não dá. Agora, você fica em pé, vai pro fundo da sala, fica 30 segundos, volta e senta, depois vai pro fundo da sala. Não, a gente não combinou isso aqui. Vamos criar uma regra diferente de tudo isso, ou peraí, senta e fica lá no fundo. Então, o que eu vejo é alguns professores dando brecha para as regras, até conseguem negociar, mas ficam abrindo essas brechas, que aí daqui a pouco confunde tudo, ele não sabe de nada, não sabe o que vai fazer. Outra coisa, tente ajudar o ambiente do seu aluno, porque por muitas vezes o ambiente reflete uma bagunça que está na cabeça e ele não vai conseguir gerenciar o ambiente externo com o ambiente interno. Então, assim, em cima da mesa dele, o caderno está ali arrumadinho, está ali só o material que ele vai usar nessa aula só lápis e borracha e o caderno de desenho, só está isso em cima da mesa. Ajude-o a se organizar, a ter controle, a ele ter essa sensação de que ele pode controlar. Cara, é muito legal alguns cadernos que eu vejo assim dessa galera que tem TDAH. Eu me divirto. Tá lá a aula de português, copiando a aula de português, aí você vê as brechas, deixaram de copiar algumas coisas, beleza. Aí trocou para aula de história. Aí você vai pro caderno de história, não tem nada de história. Aí quando você vê, volta a português, ele não trocou de caderno, ele continuou escrevendo história no caderno de português. Então, assim, o ambiente dele tá meio assim bagunçado, sabe? Então ajude ele a se organizar nesse ambiente, que as regras vão começar a fazer mais sentido. Entendeu? Então você coloca assim, olha, se tá tudo bagunçado aí no seu material, como é que você vai se organizar com o que eu estou explicando? Então vamos colocar uma regra aqui, eu e você, só na sua mesa, só aquilo que a gente vai usar. Entendeu? Os professores de educação infantil fazem isso, né? Eles dizem, guarde caderninho tal, pega um caderninho tal. Ok, TDAH, você vai ter que andar esse tempo todo mais à frente. Mas eu diria, com um certo grau de certeza baseado em fatos comuns da minha vida, ou de que esse é um comportamento muito comum de vários alunos. Trocou o professor, o cara não trocou o caderno, já que não trocou o caderno, nem copia, não copia nada. Tá? Então, na verdade, é um exercício constante. Aí, gente, já está com o caderno em cima da mesa? Já pegou o livro? É um exercício constante para todos os tipos de aluno. E aí eu volto àquela máxima. Você preparou uma aula para um aluno com TDAH, você preparou a aula para toda a sua turma. Você melhora o TDAH, você super melhora toda a sua turma. Gente, sobre regras, é isso, beleza? Ah, eu ia esquecendo. Sabe o que vale a pena também? Se ele não cumprir o combinado, ele pagar o preço, tá? Porque ele tem que sentir na pele também. Ah, o professor só fica chateadinho, não cobra nada. Ok, nós combinamos isso, eu dei uma chance para você, te entendi. Agora, de novo, se você fizer isso, aí nós vamos ter consequências, tá? Porque essa sensação de autorresponsabilidade, para a gente ter ela assim de uma maneira mais intensa, você precisa ter a sensação da consequência. Percebe que a gente tem consequências tanto em coisas boas como coisas ruins? Qual a consequência de eu tirar uma nota alta? Cara, num trabalho, né? Cara, que legal, tirei uma nota alta. E qual a consequência de tirar uma nota ruim? Tem duas consequências. Então, às vezes a gente fica só no reforço positivo e quando o aluno está lá fazendo o esquema dele, não está reagindo, a gente, eu não posso. Cara, estabeleça limite nas consequências também. Beleza?
Gente, foi muito bom ter conversado com vocês mais uma vez. A gente está aqui para isso. Faça suas observações, comente aqui o que você gostou, diga quais são as suas experiências em sala de aula. Curte nosso canal, envie o link para amigos, para outros colegas professores, para pais que estão ensinando seus filhos em casa, que vai ser muito importante para a vida deles. Esse é o nosso objetivo aqui, como naturalmente e como professor também. Um abraço para vocês.